Olá, aqui Dani Steski. Hoje no Fala África eu converso com Valdomiro Faria sobre o livro Casamento do Homem Mais Romântico que Já Existiu e também sobre o livro inteligente. Seja bem-vindo! Olá, Daniel, como está? O prazer é meu, Valdomiro, e conta mais sobre este livro pra gente. O homem mais romântico que já alguma vez existiu. Como o título é bem sugestivo, né? Mas o homem aqui não é necessariamente no sentido literal da palavra. Quando falamos o homem mais romântico, estamos a nos referir ao ser mais romântico que já existiu. Não somos machistas, quer dizer que não se trata necessariamente do homem, mas o ser humano. O livro tem várias histórias românticas e outras menos românticas, mas acima de tudo é um livro que tem lições e permite-nos tirar ilações sobre a nossa vida, principalmente a vida marital. As histórias que estão no livro, elas são de pessoas da nossa era ou não? É uma miscelânea. O livro retrata histórias de pessoas contemporâneas, né, da nossa era, desse século, e histórias dos nossos ancestrais, ou seja, de figuras da Bíblia, como é o caso da Rainha Esther. Valdomiro, agora eu vou te dar uma tarefa difícil. Você pode escolher uma história, um trechinho de uma história para você ler aqui pra gente? Posso sim. Vou ler a história do casal americano. O homem era afro-americano e a mulher era asiática e americana, né? Então eles conheceram-se na NASA. Era o ano de 1978 e a NASA havia incluído em seu grupo de astronautas pela primeira vez uma mulher, um afro-americano e um asiático americano. Seddon e Gibson se conheceram durante o treinamento e casaram-se 3 anos mais tarde, tornando-se o primeiro casal de astronautas da história. A doutora Rhea Seddon e o capitão Robert Gancho Gibson, também conhecido como Gancho, falam do momento em que se conheceram. Em um dos primeiros encontros da turma de astronautas, Seddon veio se apresentar, contrariando o mito que homens não sabem ser românticos ou mulheres não podem tomar a iniciativa. Ela apertou a mão de Gibson e o resto foi literalmente para o espaço. Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a mulher viver grandes romances. Excelente, adorei o trecho que você escolheu aí. E você estava mencionando, Valdomiro, que você escreve junto com o seu irmão, né? Ele participou desse livro e eu sei que vocês também já escreveram outros livros juntos, né? Sim, já escrevemos outros livros, como o Shortcut to Heaven, que é um livro essencialmente bíblico e que tem a ver com a salvação das almas das pessoas. Explica de forma muito objetiva e elucidativa qual é o caminho que uma pessoa deve seguir para ser salva, para que possa herdar o reino dos céus. Tem também o livro I'm not married to a bottle of wine. Eu não fui casado com uma garrafa de vinho, entre outros livros. Mas nós decidimos falar deste livro por enquanto, né? Tendo em conta a urgência, né? A crise conjugal que o mundo vive em muitos relacionamentos. E já que você tocou nesse problema, eu gostaria de saber se foi dessa situação que surgiu a inspiração para vocês escreverem esse livro. Exatamente, Daniela, 100% afirmativo. Exatamente devido a esta crise de valores morais e cívicos, crise de identidade, um elevado número de divórcios que tem ocorrido pelo mundo fora, em todo o mundo. E, infelizmente, o divórcio não tem tido barreiras
geográficas, não tem tido fronteiras, tanto em África em geral, aqui em Angola em particular, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, países como a Inglaterra, o índice de divórcio chega a bater 50%. Então é algo muito preocupante, porque quando há divórcio, quando há separações, que é uma fragmentação daquilo que é o principal agente numa sociedade, que é a família, acaba, de certa forma, afetando o fruto da relação que são os filhos e acaba tendo um efeito bola de neve negativo, um efeito menos bom, né, no crescimento e amadurecimento dos filhos, principalmente quando esses ainda estão numa fase muito precoce, quando são crianças ou até adolescentes. E para a gente terminar de falar sobre esse livro, antes que o nosso tempo acabe, vocês contam essas histórias de uma maneira informativa ou há mais análise nessa questão, né, também do casamento e também, né, sobre essa questão do divórcio? É uma miscelânea, Daniela. É uma miscelânea, né? Porque o objetivo é informar, né? Nós abordamos de uma forma que permita o leitor estar informado e que das várias histórias que nós abordamos, que cada um possa tirar as suas lições e ilações. Então fez uma miscelânea ao aspecto informativo e na abordagem de tópico a gente pôs histórias, né, correspondendo a certas matérias, certos tópicos, que para cada um possa se rever nessa história, né? Valdemiro, eu sei que o livro também está disponível em outras línguas e como é que ele pode ser encontrado? O livro pode ser encontrado no Amazon, né? No Amazon, vende online. Claro, ele está em 3 línguas: chinês, inglês e português. Tá ótimo. E última coisa que a gente tem tempo para falar aqui, muito brevemente, o que é o livro inteligente? Eu vou aqui apresentar aqui o livro inteligente. É um aparelho, um device desenhado, né, para o mundo educacional, principalmente para crianças e adolescentes, que permite fazer alguns cálculos meio não tão complicados, né? Em que a pessoa escolhe um número, né? O computador, o aparelho dá-te uma inequação e você escolhe um número e ele vai dizer se você está certo ou errado. Enquanto você não acertar, você pode ir continuando e ele vai dizer se você está certo ou errado. Sim, uma forma de estimular o gosto pela matemática, né, no seio das crianças, dos adolescentes, das camadas jovens. Tá ótimo, Valdomiro Faria, o nosso tempo já acabou aqui no Fala África. Eu quero agradecer aqui a sua participação. Muito obrigado, Daniela. Até breve, se Deus quiser. E espero que os homens se tornem mais românticos para com as suas esposas e as esposas se tornem mais românticas para com os seus esposos, para o bem da relação.